Fotógrafo, fotógrafa, tudo bem? Eu estou muito bem. Eu tenho visto vários fotógrafos utilizando acessórios nas suas tochas, flashes, seja lá o que for, speedlights, e para criar aquele efeito de luz de janela que a gente tanto vê em várias fotos aí publicadas em redes sociais. E aí eu fui ver então, né, valores desses digamos, acessórios para as tochas, para a iluminação em geral, e eu fiquei de queixo caído. Como é caro! Não sei se você já viu por aí projetores, acessórios que você acopla ali à frente da iluminação que você utiliza aí no seu estúdio e cria um efeito de luz de janela, ou até mesmo outros tipos de efeitos. E eu queria criar isso nas minhas fotos, mas sem gastar tanto dinheiro. E aí, vamos recorrer então ao Photoshop, e eu vou te mostrar como criar uma forma em que você tenha sempre aquela luz, porque você pode criar essa edição e outros clientes quererem aquele tipo de fotografia. Então você vai criar uma forma no Photoshop e eu vou te ensinar passo a passo, rapidinho, muito fácil, para você utilizar quantas vezes quiser, em quantas fotos você quiser utilizar aí na sua fotografia. Então, bora lá! A técnica que eu vou te mostrar aqui, sua criatividade é quem vai dar limites para ela depois, para você criar a maneira que você quiser essa iluminação. Eu estou chamando de luz de janela, mas você pode criar a iluminação que você quiser depois aí, usando a mesma técnica, é só ter criatividade e inovar. Então, sem enrolação, bora para o Photoshop. Então eu estou aqui com essa foto da Lari, essa modelo maravilhosa, quiser acompanhar o trabalho dela, tá aí o arroba dela para você conhecer um pouquinho mais o Instagram dela. E eu vou criar então um efeito de luz de janela e vou te mostrar como fazer isso. Então, a foto já está editada, está pronta. É sempre interessante que a foto fique um pouco mais escura para que a iluminação seja o fator principal ali, demonstrando o traço de janela, persiana, seja lá o que você criar. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou escurecer um pouco essa foto. Tá? Vou baixar aqui meias luzes e altas luzes aqui dessa foto. Vou até baixar direto aqui as altas para deixar mais escurinho, ó, tá? E a quantidade que você quiser. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um arquivo novo, tá? Um arquivo que seja grande. Então eu vou pegar aqui, ó, 2000 por 3000 pixels com uma resolução de 150, o fundo não importa, não tem muito problema. E vou criar aqui. Bom, para ficar mais visível aqui para você, vou trocar a cor aqui, tá? Para branco, para a gente visualizar. E aí eu vou criar então agora o padrão da iluminação que eu quero. Então vamos supor que eu queira criar uma janela como se fosse uma janela toda quadradinha, com os vidros quadradinhos e as juntas no meio ali. Então eu vou criar agora o padrão. Ó. Vou pegar aqui a ferramenta e fazer o desenho. Não quero cantos arredondados, então eu vou tirar aqui os cantos arredondados. Eu quero o preenchimento dela preto e vou tirar o traçado dela, que é essa linha externa aí, para ficar somente ela. E aí eu vou dimensionar da maneira como eu quiser aqui, e aqui entra a sua criatividade, para você criar o formato que você quiser. Feito isso, eu vou duplicar essa camada com a ferramenta mover, e aí eu vou segurar o shift para ele descer alinhado, e vou criar um vão ali entre eles. Ó. Não pode ficar muito pequeno, mas também não pode ficar muito grande, tá? Tem que ficar um meio de caminho assim, ó. Duplico novamente, seguro o shift e vou trazer aqui para baixo. E aí você pode fazer quantos você quiser. Eu vou trabalhar aqui com 3 e vou fazer 2 colunas. Então vou selecionar todas as camadas aqui, duplicar, segurando o shift e vou arrastar para o lado. E aí tem que deixar o vão mais parecido possível. De novo, duplicado, e puxar aqui para o lado, travando dessa forma. Feito isso, vou unir aqui todas as camadas, vou dar um Ctrl E, transformar em uma única camada, vou centralizar um pouquinho aqui, simplesmente por questão visual. Eu vou lá em Filtro, Desfoque, Desfoque Gaussiano. Tá? Ele vai perguntar como ele criou um objeto inteligente, né? Eu vou converter em objeto inteligente e ele vai criar esse desfoque. Então, eu não posso trabalhar com pouco desfoque, mas também não posso trabalhar com muito desfoque. Então, eu vou trabalhar no meio do caminho aqui, ó. Vou colocar 20 de desfoque, porque a luz ela não vai estar dura. Eu quero criar um efeito de luz mais suave. Dou OK. Pego a ferramenta de seleção e vou selecionar
todo esse desenho que eu fiz. Feito isso, eu vou vir em editar e vou vir aqui na opção de definir pré-definições de pincel. E vou criar agora, por exemplo, um nome para ele de janela 01, tá? Minha primeira janela aqui. Então eu vou dar OK. E a hora que eu vier para cá, ele automaticamente já vem com o pincel, tá vendo? Porque aqui dentro, ó, quando você abre o Photoshop, ele tá com esse pincel redondo, certo? Conforme você pinta, ele vai criar para você, ó, a pintura que você está fazendo, certo? Se eu der um clique só, ele faz uma bola, porque é redondo. E aí, aqui ele vai criar para mim, ó, aquele pincel que eu acabei de criar. Então eu clico aqui no janela e olha só o formato que ele vai trazer para mim. Aí, ó, eu já criei, mas eu vou apagar aqui, vou fazer de novo, porque eu não falei o que eu estava fazendo. Vou criar uma camada em branco e vou pegar agora e deixar do tamanho que eu quiser, ó. Tá? Eu posso deixar menor, posso deixar maior, da maneira como você quiser, que faça mais sentido aí para sua foto, e vou dar só um clique aqui, ó. E ele vai criar esse padrão para mim. Agora, eu preciso mudar aqui a mesclagem dessa camada. Trago aqui para o sobrepor, é um dos que eu gosto. Você pode testar luz indireta, direta, o que você preferir aí. Eu prefiro sobrepor. Criei sobrepor, está criado ali a sombra da luz da janela. E eu ainda posso vir aqui na opacidade, deixar mais intenso, um pouco menos intenso. E eu ainda posso, se eu quiser, aqui dar a impressão de que tem uma janela de frente para ela. Isso não é muito normal, normalmente a janela está lateral e a luz entra lateralmente. Então eu posso dar um Ctrl T e segurando o Ctrl ao mover, eu posso criar uma perspectiva para essa janela, tá? Trazendo ela da maneira como eu quiser aqui, uma perspectiva da janela. Posso aumentar ela aqui, diminuir, formar da maneira como eu queira aqui essa janela, e ela vai projetar, então, essa luz que esses fotógrafos tanto utilizam, esses equipamentos caríssimos para fazer, e aqui eu criei ela. Como eu disse, ó, quanto mais escura a sua foto tiver, melhor é o efeito. Se ela tiver muito clara, vai ficar muito estourado com essa foto, tá? Então eu posso escurecer a foto para intensificar essa janela. Se você duplicar essa camada aqui, você aumenta a intensidade dela. Então você pode fazer o seguinte, juntá-las aqui em um grupo e reduzir a intensidade dela também. Eu não gosto de nada muito intenso, tá? Na minha edição. Eu prefiro sempre uma coisa muito mais suave do que algo muito visível que foi editado, tá? Então eu prefiro trabalhar aqui na opacidade direta e deixar essa coisa mais suave. Aí vamos supor que você quer um outro estilo também para criar assim esse mesmo padrão, né, num outro ensaio. Então se você for lá e abrir uma outra foto sua, vou abrir aqui uma outra foto e vou criar aqui a mesma coisa. O que é o bom dessa técnica? Aqui eu posso criar quantas vezes eu quiser o mesmo padrão de fotos. Ó. Só eu vir aqui agora, criar uma nova camada, pegar lá o meu pincel, já está, foi o último que eu utilizei, dou um clique aqui, mudo a mesclagem dela para sobrepor e posso fazer então aquela mudança de perspectiva para dar a impressão de que a janela está um pouco lateral ali, e aí aumento, diminuo, faço da maneira como eu quiser aqui. Eu não gosto de deixar assim no olho, tá? Então eu movo a iluminação para onde eu quiser e eu tenho agora a impressão, ó, antes e depois, de uma luz de uma janela entrando e iluminando a modelo. E aí eu quero fazer, por exemplo, uma persiana. Mesma técnica, mesma coisa. Eu vou criar um arquivo novo, um arquivo grande, como eu disse, eu vou criar novamente um 2000 por 3000, vou pintar novamente aqui de branco e vou desenhar agora a persiana. Então, vou trazer aqui, tirar os cantinhos, vou mudar para preto o preenchimento e tirar o traçado dele. E agora sim vou deixar no formato de persiana, ó, tá? Pronto. Ctrl J, como a gente fez no outro. Ferramenta mover, seguro o Shift, trago ele aqui, ó, tá? Dou Ctrl J e vou ajeitando. O próprio Photoshop já cria para mim, você viu a divisão entre eles. A hora que eu chego na distância que já está os de cima, ó, ele mostra para mim. E aí eu posso pegar todas elas, dar um Ctrl J em todas e segurando o Shift eu vou mover aqui. E aí eu posso criar quantas eu quiser. Quantas persianas eu quiser. Ele tirou um pouquinho aqui de fora. Opa!
Vamos de novo, aí, agora sim. Aí, maravilha. Novamente, juntar, mesclar todas as camadas aqui, ó. Seleciono todas elas, Ctrl E. Filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Converto ele aqui, dou OK. Pego a ferramenta de seleção, seleciono tudo que eu quero que ele faça, venho em editar, definir predefinição de pincel e posso criar, por exemplo, o nome de persiana. Dou OK. Na hora que eu voltar aqui foi a última coisa que eu fiz, então ele já atualiza para mim. Crio uma camada branco e dou um clique simplesmente na foto. Mudo de normal para sobreposição e pronto, ó, já tenho aqui então um antes e depois com uma persiana. Ficou muito forte, posso reduzir aqui, deixar mais suave. Posso de novo dar um Ctrl T, segurando o Ctrl aqui. Eu faço uma perspectiva aqui, como se tivesse mais lateral ali a persiana, e aí vai a sua criatividade, criando a iluminação que você quiser, a maneira como você quiser, criando padrões aí, do jeito que você melhor achar. E o melhor de tudo, você pode utilizar essa técnica em quantas fotos você quiser, tudo vai estar lá, ó, dentro do seu pincel. Aqui dentro está lá, ó, persiana, janela 1. Ah, não gostei da persiana, eu quero a janela. Volto para a janela, quero fazer só uma pequena, assim, como se tivesse um rainho de sol entrando ali no rosto dela. Beleza, sua criatividade agora é que manda, que vai fazer com que a sua foto fique cada vez mais incrível. Espero que você tenha gostado. Se ficou dúvida, manda aí nos comentários que eu vou lá responder para você, tirar todas as suas dúvidas, e pode dar sugestões também, que eu tô aqui para criar, para desenvolver e melhorar a sua fotografia com a edição. E a gente se vê então no próximo episódio aqui do Por Trás da Lente. Wanna hear you go.